no compartilhamento. Bom, estamos gravando a aula sobre esquizofrenia. Eu vou voltar aqui no início dela, só para... Vamos lá. Voltar. Essas são as patologias. Primeiro, essa aula foi baseada nesse protocolo clínico disponível na internet. Essas são os tipos de esquizofrenia classificadas no CID-10, a gente volta nele depois. Então, a principal característica da esquizofrenia são distorções do pensamento e da percepção, que são, a gente está falando então de delírios e alucinações, e também um prejuízo no afeto, que pode ser inadequado ou embotado. A evolução, o curso clínico da esquizofrenia, 30% dos casos vão apresentar uma recuperação completa ou quase completa, 30% vai ter um prejuízo parcial no funcionamento e 30% vão evoluir deteriorando, ficando bastante prejudicado. A sensação do paciente é de que os sentimentos deles são partilhados pelos outros, é como se eles não tivessem essa separação entre ele e o mundo externo, e ele desenvolve delírios para explicar essas percepções que ele tem. Bom, a origem que a gente estava falando da esquizofrenia baseada, então, numa vulnerabilidade, né? Ainda não se sabe ao certo, mas há uma predisposição, essa predisposição é genética, é isso que a gente chama de vulnerabilidade, é alguém que é predisposto a isso, e também relacionando com o estresse, com coisas da vida que vão acontecendo. Então, a gente já sabe, por exemplo, que pessoas que sofreram abuso na infância, esse é um fator estressor que pode contribuir. Na esquizofrenia, a gente encontra isso com uma frequência maior do que na população geral. Traumatismo, inclusive, já teve trabalhos mostrando de traumatismos no próprio parto. Então, é uma interação de fatores físicos, ambientais e psicológicos. Agora vamos para o diagnóstico. Como que é dado o diagnóstico da esquizofrenia? Então, é um diagnóstico clínico baseado nesses critérios, né? Esses critérios gerais, eles precisam ser atendidos, né? Então, a gente tem os critérios, alguns sintomas, que são sintomas bem específicos, né? Que eu vou passar a lista para vocês, e outros menos específicos. Se tiver pelo menos um do critério específico, a gente já pensa em esquizofrenia. Os que são menos específicos, a gente precisa de pelo menos 2 deles para dar o diagnóstico. Agora a gente vai, então, falar desses. Quando a gente for falar desses sintomas, gente, eu vou ficar lembrando com vocês o que ele significa lá na nossa psicopatologia, tá? Quando a gente estudou no semestre passado a psicopatologia, a gente tinha que saber aquilo muito bem feito para que a gente hoje entenda aonde está cada um desses sintomas. Então, vamos o primeiro deles aqui, ó. Eco, inserção, roubo ou irradiação de pensamento. Lembra que quando a gente tem pensamento, a gente avalia o pensamento em curso, forma e conteúdo. Curso de pensamento é se ele está acelerado, normal ou lento. Então, ele se chama de pensamento acelerado, taquipsíquico. Pensamento normal, normopsíquico. Pensamento lentificado, bradipsíquico. Então, o curso do pensamento não é um sintoma importante para a gente pensar em esquizofrenia. O conteúdo do pensamento, a gente vai ter delírios, então isso é importante. Agora, eco, inserção, roubo e radiação é forma de pensamento, tá? Então, o que acontece no eco do pensamento? A gente observa o pensamento pela fala, né? Então, a pessoa fala e ela repete, ela faz um eco. Você está falando com ela assim. Então, você pergunta para a pessoa, Plano, o que você sentiu quando você estava na casa da sua mãe? Aí ele fala, casa da sua mãe. Ele faz um eco da sua fala. Ou ele faz um eco da própria fala dele. Eu estava com muita fome. Muita fome. Ele repete. Aí a gente começa a observar isso e a gente vê que isso é estranho.
esse eco, tanto da minha fala, da fala do entrevistador, quanto da própria fala dele, né? Inserção de pensamento. Ele vai dizer que tem um pensamento que foi colocado na cabeça dele. Tá? Isso que eu estou pensando, não sou eu que quero pensar, mas foi colocado um pensamento na minha cabeça. Ou foi por alienígena, ou foi por um chip, ou eles estão influenciando nisso que eu estou aqui. Isso vai ter que ser um relato dele, né? Isso a gente não vai observar se ele não relatar. Roubo de pensamento. Eu não consigo mais pensar porque roubaram o meu pensamento. Ele utiliza essa palavra para você. É como se a minha cabeça tivesse vazia. Eu não tenho mais um pensamento. Roubaram o meu pensamento. Irradiação do pensamento. O que eu estou pensando está aparecendo, por exemplo, no rádio. A televisão está falando o meu pensamento. O rádio está falando o que eu estou pensando. As pessoas... Uma paciente uma vez disse para mim, o meu problema é da transparência. Tudo que eu penso, os outros sabem. Eu fiquei transparente. Então, eu tenho uma irradiação do pensamento, certo? Roubo do pensamento, irradiação e inserção tem a ver com aquela alteração. Lembra lá, quando a gente fala no plano afetivo? Plano afetivo tem a consciência do eu. Então, isso é uma alteração da consciência do eu, né? A inserção do pensamento não sou eu que penso, né? É alguém que vem e coloca em mim. E a irradiação é eu em oposição ao mundo externo. Não há uma barreira entre eu e o mundo. Tá? Delírios de controle, influência ou passividade claramente relacionados ao corpo, ou a movimentos dos membros, ou a pensamentos, ações ou sensações específicas e percepção delirante. Então, essa delírio é a alteração do conteúdo do pensamento, tá? Existem alguns delírios que são mais típicos, né? Que é esse delírio de influência, né? De que estão tomando corpo, tomando o controle do meu corpo, né? Eu não tenho uma ação sobre isso. Se a gente pensar numa questão espírita, né? Quando uma pessoa incorpora, não é ele que está falando, mas vem um espírito, incorpora tudo, por que a gente não pensa que isso é um delírio? Por que a gente não pensa que aquela pessoa é esquizofrênica? Porque isso é compreensível, né? E motivado por aquele ambiente, por aquela crença religiosa. Eu, particularmente, acredito. Mas mesmo um psiquiatra que não acredita, um psiquiatra que seja ateu, que acha que não existe espírito, que acha que não existe nada disso, ele não vai considerar essa pessoa esquizofrênica, porque ele vai ver que aquele contexto, aquela ideia, ela é compartilhada por outras pessoas, né? Não é só ele que acha. Então, tudo bem. Né? Quando ele se manifesta, quando ele muda a voz, quando ele fala de um outro jeito, quando ele traz mensagens, tudo bem. Isso é compreensível dentro daquele contexto. A pessoa está assim naquele momento. Passou aquele momento da reunião mediúnica, do centro e tudo, a pessoa não tem essa capacidade. Ela não tem a capacidade de ter influência do pensamento dela, essa barreira entre ela e o mundo, tudo isso passa a existir. Na esquizofrenia, isso é uma constante. Não é um momento só, é uma constante. Ele continua acreditando nisso. Ele continua acreditando no delírio. Outro sintoma de maior hierarquia importante: vozes alucinatórias fazendo comentários sobre o comportamento do paciente ou discutindo entre si, né? Então é muito importante, gente, esse tipo de descrição, tá? As pessoas estão comentando a respeito dele. São vozes dialogantes, mais de uma falando com a outra, né? Elas estão discutindo entre si, elas estão comentando do paciente. Aquelas vozes assim, escutei uma voz chamando meu nome. Não é típico da esquizofrenia, não é. Escutei, tinha uma voz me chamando. Não é assim. As vozes características são vozes dialogantes, conversando entre si e às vezes comentando da pessoa, tá?
Outros tipos de vozes alucinatórias advinda de alguma parte do corpo. Essa, na prática, eu nunca consegui ouvir isso, não, sabe? Uma parte do corpo tem uma voz, né? Parece que é isso que está querendo dizer. Não tem essa experiência de ter visto isso, não. Mas as vozes dialogantes é bem frequente. Não sei se vocês lembram, eu devo ter dado esse exemplo no semestre passado para vocês, mas eu vou repetir porque eu acho que ele é muito claro para explicar o que são essas alucinações auditivas bem perceptíveis, né? Não é comum ter alucinação visual, é mais comum ter alucinação auditiva. Então, uma paciente minha que entrou num surto lá no Rio, ela achou que tinha câmeras filmando o que ela estava fazendo, porque o tempo todo as vozes falavam: olha lá ela olhando no espelho, ela está se achando. Ela, né? Eram comentários desse tipo. E aí ela falou que quando ela viajou, ligou para a mãe falou: pega o avião e volta. Ela voltou, estava dentro do avião, e aí ela falou assim: mas não adiantou nada, porque as vozes, elas compraram uma passagem no mesmo voo e ficaram sentadas umas 3 cadeiras atrás de mim e continuavam falando de mim. Aí eu falei: como é que você sabe? Você olhou e viu? Ela falou: não, eu não tive nem coragem de olhar, mas elas continuaram falando de mim. Era a mãe e 2 filhas, quer dizer, eram 3 vozes diferentes. Aí ela começou a construir um delírio, né? E o delírio explicava a relação entre elas, era que uma dessas filhas tinha se apaixonado por ela, então ficava falando e a mãe comentando, criticando e tal. Então, assim, ela construiu esse delírio até um dia antes, não existia nada disso, a partir do momento que ela começa a ter as alucinações visuais. Visuais não, auditivas, tá? Bom, os delírios persistentes de outros tipos que sejam culturalmente inapropriados e completamente impossíveis. Por exemplo, ser capaz de controlar o tempo ou estar em comunicação com alienígenas. Essa questão de comunicação com alienígena, ela tem uma certa frequência, né? Ele começa a explicar tudo isso, né? Que são delírios, então ele acredita plenamente nisso, né? Que é uma coisa impossível na nossa cultura. Bom, se tiver um daqueles lá, a gente já pode dar o diagnóstico de esquizofrenia, tá? Desde que não tenha uma outra característica junto. Que outra característica? Por exemplo, um acidente onde bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano. Aí, o transtorno orgânico vai explicar aquela situação ali que está, né? Enquanto ele está com lesão cerebral. Usou droga, usou uma droga alucinógena. Ele pode ter tudo aquilo. Então, ele também não pode, tá? Será que tem alguém querendo entrar? Entrou mais alguém agora? Não, eu que levantei a mão, professora. Oi? Eu que levantei a mão. Ah, então tá. Então, peraí, eu tenho... Pode falar. Só fiquei numa dúvida, porque agora me bagunçou um pouco a cabeça. Então, por exemplo, uma pessoa que usou uma droga e começou a a desenvolver sintomas de esquizofrenia. Ela pode ser considerada esquizofrênica, só um transtorno orgânico? Olha, não, Tipo assim, não usou uma vez, depois disso desencadeou. Tá. Enquanto ela está sob o efeito da droga, tá? Eu não digo que é esquizofrenia. Ela está sob o efeito da droga, ela está numa intoxicação alucinógena, tá? Acabou o efeito da droga. No dia seguinte, ela continua com aquilo. A droga pode ter sido um gatilho e ela desenvolveu um quadro que ela poderia ter. Na esquizofrenia, eu tenho que ter esses sintomas por pelo menos um mês, tá? Então, se isso aconteceu e logo passou numa semana, passou. Eu não vou pensar em esquizofrenia, não. Mas isso persistiu por mais de um mês, e aí ela não continuou usando a droga, ela usou só aquele momento, aí sim eu já posso pensar que a droga serviu como um gatilho, como um fator desencadeante para aquela doença latente que ela já tinha, tá? Aí eu posso dar o diagnóstico sim. Mas aí eu tenho que esperar um mês, né? Isso tem que persistir, tá? Quando eu falei da lesão orgânica, porque aí a gente vai ter outros sintomas, que é aquilo igual foi a Andrea, né, que perguntou da questão do TCE, né? Um TCE pode ter desenvolvido um quadro de
transtorno mental orgânico com sintomas psicóticos. Ok, isso não é esquizofrenia. Mas pode ter desencadeado, a pessoa era predisposta, ela teve um acidente e a partir daí, depois de um tempo, ela continua com esses sintomas, com essa clareza que eu estou mostrando para vocês, né, desse jeito todo, por mais de um mês. Aí esse eu posso pensar assim, tá? Bom, vamos lá. Então, essas alucinações têm que ser persistentes, né? E ocorrendo todos os dias por pelo menos um mês. Antes disso, a gente não dá o diagnóstico, né? Quando acompanhados por delírios, os quais podem ser superficiais ou parciais, sem conteúdo afetivo claro. O que significa ser conteúdo afetivo claro? Por exemplo, os sintores afetivos, a gente está falando de humor, né? Então, uma pessoa está numa mania, num quadro de mania, com exaltação de humor. Então, ela está, não é só com essas ideias delirantes, mas ela está também falando muito, com muita energia, com a sexualidade aumentada, com falta de crítica, sem dormir, né? Ela está com todos esses outros sintomas e o delírio está ali junto. Eu vou pensar que esse delírio é secundário ao humor. Eu vou pensar que ela está numa fase de mania e não é uma esquizofrenia, tá? Eu tenho uma tendência a ver por esse lado, tá bom? Então ela está se achando, ela está muito especial, porque a autoestima dela está lá em cima por conta da fase de mania, tá? Então essas alucinações que persistem sem alteração do afeto, sem exaltação de humor, aí eu posso considerar então que isso faz parte da esquizofrenia, juntando isso com mais outros sintomas, porque não basta um também, tá? Eu atendi já a paciente que ela ficou com um quadro assim bem mágico também, uma coisa toda muito especial. Ela tinha fumado maconha, né? E ela entrou nesse quadro. Só que ela ficou exaltada, ela tirou a roupa, ela andou pela praia, ela, sabe, ficou fazendo um monte de coisa. Essa paciente evoluiu depois para um bipolar. Ela não evoluiu para a esquizofrenia, ela evoluiu para um bipolar. Bom, o que é neologismo? Neologismo é quando a pessoa cria palavras novas, né? Criança faz muito neologismo, não tem problema nenhum. Mas a pessoa começa a fazer isso, que não era antes dela. E a gente pode, então, ser mais um sintoma para a gente juntar e pensar. Então, neologismo é criar uma palavra nova que não existe. Interceptação ou interpolações do curso do pensamento, resultando em um discurso incoerente ou irrelevante. Então, aquela fala de pensar que a pessoa você vai acompanhando, e que eu acho que eu já disse isso para vocês também, que para mim é o melhor jeito de explicar o que é um pensamento desagregado, que é o pensamento, a fala do esquizofrênico, né? Ele está te contando uma coisa e ele se perde em detalhes, ele às vezes interrompe o que está falando, ele recomeça numa outra coisa, a gente não consegue acompanhar o conteúdo da fala dele. Você fica um tempão ouvindo, prestando atenção, você pergunta para ele assim, por que você está internado aqui? E ele começa a te contar. Você está acompanhando, você está tentando... Depois, na hora que ele acabou de falar, você vai escrever por que ele está internado, você não consegue saber. Você se perdeu naquilo que ele foi falando, tentando acompanhar, mas ele não deu uma ideia coerente daquilo que ele estava te respondendo, sabe? Então, apesar dele falar, apesar dele tentar te responder, ele não consegue te dar uma resposta que você compreenda. Isso a gente observa muito, vocês vão ter essa oportunidade quando a gente for para a Pax, né? Entrevistando os pacientes que estiverem em crise, a gente vê como é difícil essa coerência no discurso, tá? Bom, outra coisa, comportamento catatônico, tal como excitação, postura inadequada, flexibilidade séria, negativismo, mutismo e estupor. Agora eu vou falar de cada uma dessas coisas que nós vimos quando a gente estudou a psicopatologia. Então, a catatonia é um comportamento que ele tem duas formas. Ou ele está extremamente agitado, ou ele está completamente parado. Quando a gente fala em catatônico,
pelo menos na minha cabeça, a imagem que vem é que o catatônico está parado. Nossa, a pessoa ficou catatônica, ficou parada, né? Completamente parada. Mas na catatonia pode ter a agitação exagerada também. São as duas coisas que podem vir. E aí, então, que é essa excitação, né? Ou ele pode parar numa postura inadequada e ficar ali parado. Isso, então, é uma alteração. Lembra lá do que a gente, quando a gente vê os 3 planos: intelectivo, afetivo e volitivo. Volitivo, ela tem a ver com o comportamento. A gente vai observar a psicomotricidade, né? A vontade, o pragmatismo. Então, essas são alterações do plano volitivo. Excitado, correndo ou parado. E a flexibilidade séria é um jeito de estar parado. Séria tem a ver com cera. Então, a gente muda a pessoa de lugar, por exemplo, levanta a mão dela assim, e ela fica com a mão ali. Ela não abaixa a mão enquanto você não for lá e mudar a mão dela de lugar, tá? Isso que chama flexibilidade séria. O catatônico, ele ou está excitado ou ele está rígido, parado. A flexibilidade séria, ele se movimenta, você movimenta ele, e do jeito que você coloca, ele fica. Vamos ver se a gente vai ter oportunidade de ver quadros assim. Esses quadros, gente, eram mais típicos antigamente porque a medicação não era tão boa. Também pode ser que é porque eu saí de clínica psiquiátrica, né? No começo da minha vida de psiquiatra foi em clínica. Então eu via muitos desses casos. Só que já tem bastante tempo que eu não trabalho mais em hospital psiquiátrico. Então eu falo que isso desapareceu, mas talvez não, né? Talvez estejam lá acontecendo todas essas coisas e eu que não estou indo mais, né? Nós vamos ter a oportunidade de ir na Pax e a gente vai buscar para ver se a gente encontra alguns desses sintomas. O negativismo é a pessoa fazer tudo ao contrário do que você pede. Você pede para ela sentar, ela fica em pé. Você pede para ela levantar, ela fica sentada. Tá? O mutismo é parar totalmente, falar não fala nada, nada. E o estupor é a mesma coisa. A pessoa está completamente atônita, sem responder, como se não reagisse a nada, tá? Às vezes a gente encontra algumas pessoas assim, a gente não consegue tirar nenhuma palavra dela, nenhuma. Bom, outros sintomas que a gente chama de sintomas negativos, não porque os outros são positivos, mas os outros são mais produtivos, o outro produz algo a mais. O sintoma negativo é aquele que tira da pessoa alguma coisa que ela tinha antes, né? Então, quais são os sintomas negativos da esquizofrenia? Apatia, né? Fica completamente apático. Também, a apatia também é plano volitivo. Então, essa apatia é bem marcante. Um discurso mais pobre, aí a gente vai ver essa pobreza do discurso no conteúdo do pensamento, né? Ele vai falar muito pouco também. Pensamento, plano intelectivo, lembra? Então, conteúdo pobre. Então, a gente não vai ver muito interesse pelas coisas, o que ele está falando, né? Não tem muito envolvimento emocional também. Embotamento ou incongruência de respostas emocionais. Por exemplo, a pessoa fala com aquele mesmo distanciamento afetivo, ele fala assim: ontem minha mãe morreu. Do mesmo jeito ele fala: acabei de receber a notícia que eu passei no vestibular. Do mesmo jeito. Ele não tem uma congruência com o conteúdo da fala. A gente fala de coisa alegre, a gente demonstra alegria na fala, não é? A gente fala de coisa triste, a gente demonstra tristeza. Então, essa incongruência, né, ela tem a ver com essa alteração do plano afetivo e ela é um sintoma também que a gente sente esse distanciamento. Deve ficar claro que tais sintomas não são decorrentes de depressão ou de medicamento neuroléptico. Porque a depressão vai tirar a vontade da pessoa de envolvimento nas coisas, né? Ela vai deixar a pessoa mais distante, porque ela está triste. Então, ela está distanciada efetivamente de tudo. Então, a gente tem que ver se existem outros sintomas de depressão. Porque se tiver, eu não vou pensar nessas coisas como sintoma da esquizofrenia, certo? E o medicamento neuroléptico, por que fala isso? Porque uma das coisas que o neuroléptico pode dar é a impregnação.
Tem 3 formas de impregnação. Depois eu posso até pegar um pouquinho, escrever um pouquinho sobre isso, porque a aula eu só escrevi, só botei slides até aí, tá? Então, talvez eu possa completar um pouquinho mais disso que eu vou falar agora para vocês e que é importante vocês saberem. Então, neuroléptico é o remédio que a gente usa, que é o antipsicótico, que a gente usa para esquizofrenia. O neuroléptico, ele pode dar um efeito colateral que chama impregnação. E a impregnação se manifesta de jeitos diferentes. Uma das manifestações chama acatisia. Acatisia, a pessoa fica bastante inquieta, sem lugar. Senta, levanta, não consegue ficar parado, mexe o tempo todo. Inquieta. Essa acatisia é uma dos tipos. Outra coisa que tem, ela chama síndrome parkinsonoide. Lembra que tudo que tem oide significa que parece com? Então, parece com a doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, a pessoa fica rígida. Então, o rosto perde um pouco da expressão, o andar fica parecendo meio que de robô, né? Fica com rigidez. Aí a gente faz um exame que é assim, a gente coloca a mão debaixo do cotovelo da pessoa e a gente faz assim com o braço dele. E a hora que a gente faz e volta, tem o sinal de roda denteada, como se tivesse um dente batendo no outro, assim, de uma roda. Ele vai assim de pouquinho, dando uns arrancozinhos. Isso é um sinal de impregnação neuroléptica. Se você pedir para a pessoa acompanhar com o dedo assim os olhos, né, acompanhar só com o olhar, a gente vê uma tremidinha no olho. Isso chama nistagmo. É outra alteração também da impregnação. A pessoa fica toda dura. Antigamente a gente via muito isso em hospital psiquiátrico. Hoje, não sei se continua estando lá esses pacientes impregnados, né? Mas fora do hospital a gente vê menos, porque os medicamentos mais novos, eles não têm eles não causam tanta impregnação. Então, quem causava muita impregnação era o Aldol, o Ampliquitil, esses novos não causam tanto. Mas antes ficava. E como ficava muito duro, ele tinha dificuldade também de deglutição. Aí não engolia saliva junta na nossa boca o tempo todo, né? E aí a pessoa ficava babando. Então, quando fala, né, via aquela pessoa andando igual nem um robô, com o olhar parado, vidrado, babando, a gente dizia, ele está impregnado. Tá? E aí, quando está impregnado, a gente usa o Aquineton, que tira sintomas da impregnação. Ou então, a gente troca o remédio, ou diminui a dose, né? Falando um pouquinho mais de medicação. Eu vou tirar os slides, porque eu acho que não tem mais nenhum outro. Interromper o compartilhamento. E vou ficar continuando vendo vocês aqui, tá? Falando de medicação. Então, tem o diagnóstico de esquizofrenia, gente, tem que tomar remédio, tá? Não existe tratar a esquizofrenia sem medicação. É muito bom que se faça outras coisas juntos com o medicamento. É muito bom que as pessoas que têm acompanhamento de psicólogo, acompanhamento de terapia familiar é excelente, atividade física, terapia ocupacional. Eu imagino que a musicoterapia para a esquizofrenia também deve ser muito bom. Então, assim, é muito importante que tenha outras coisas. Mas o trabalho principal é no sentido de ajudar a pessoa a conscientizar que ela precisa de continuar tomando remédio, tá? Não é, vamos fazer a terapia, que se a gente fizer uma boa terapia, ela não vai precisar mais de remédio. Não. Se a gente fizer uma boa terapia, ela vai entender, né, vai ter um pouquinho mais de insight sobre a doença e vai continuar com a medicação, não vai resistir à medicação, tá? Lembra daquele filme? Eu gosto muito daquele filme Mente Brilhante. Vocês já assistiram? Sabe? Não. Não? Se eu assistir, eu não lembro, porque eu não lembro de nenhum filme por nome. Gente, vale a pena. Uma Mente Brilhante, tá? Vale a pena ver, baseado numa história verídica de um cientista super inteligente, ganhou prêmios aí super importantes, né, na área dele, acho que ele era físico, mas ele tinha esquizofrenia. Então,
teve momentos de delírios, né? Momentos importantes. Ele se trata, né? Ele acaba tendo um certo insight sobre a doença, continua sendo professor e no final ele é chamado, né? Eu acho que foi para o Prêmio Nobel mesmo. E quando a pessoa vai lá na faculdade e fala com ele, eles chamam o aluno que está passando e perguntam: vem cá, você está vendo essa pessoa aqui? Ele vai confirmar se aquilo era de verdade mesmo, se fazia parte do delírio. No filme, ele tem alucinações visuais. Ele vê pessoas, tem todo um contexto, gente mais velha, tem criança, tem tudo. Eu penso que é um recurso cinematográfico, porque como é que poderia fazer se fosse só alucinações auditivas? Ia ficar bem complicado, né? Mas não é comum isso, não. Né? Não é comum as alucinações visuais tão bem informadas como ele coloca. O mais comum são as auditivas e os delírios. Esse filme é muito legal. Alguém já viu? Eu já vi. Eu coloquei na minha redação do Enem 2020. Como é que você achou, Henrique? Muito interessante. Ele, tipo assim, no final ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física ou Matemática, parece, que ele desenvolveu uma teoria lá. Ele era super inteligente, né? Mas ele tinha doença. E no filme a gente vê que ele reconhece a doença e ele aceita o tratamento, não é? Isso, exato. É muito importante isso, né? É muito importante. Gente, ainda temos uma vocês querem perguntar? Isso. Eu tenho uma dúvida, porque assim, todo ser humano ele é suscetível a ter um desvio de caráter, vamos dizer. Então, como que dentro da doença mental a gente caracteriza isso, por exemplo? Porque se a pessoa está se aproveitando daquela doença, porque eu acredito que isso pode acontecer, porque a gente que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma patologia, a gente já é tendencioso a fazer isso, né, a querer se aproveitar de situações. Então, como que lida, como que observa isso e como que, se tem como você também identificar que a pessoa está se aproveitando, como que observa isso? Tá. Bom, então vamos ver. Então você falou desvio de caráter. Então a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de uma característica da personalidade, né? Não é? Então o caráter é algo que vem inato, que a pessoa nasce com aquilo, que é o jeito de ser dela na vida, né? E a personalidade é a soma do caráter mais as influências que ela teve externamente, né? Então foi criada num ambiente ético, um ambiente religioso, um ambiente amoroso, né? Ela tem uma tendência a desenvolver uma personalidade que juntou o que ela veio biológico com aquilo que ela, com aqueles valores morais e éticos que ela aprendeu dentro daquele meio, né? Então, quando a gente fala em desvio de caráter, é que uma pessoa, mesmo tendo tido uma boa influência, ela tinha algo ali já não tão bom, né? O caráter dela tinha alguns traços ali porque para o lado lá da maldade, da mentira, né, da patologia, da psicopatia, nesse sentido. Né? Bom, sendo assim, isso se manifesta em todos os momentos da vida. A gente não pode vai interferir na personalidade, e aí vai ser os transtornos de personalidade. A gente não pode dar esse diagnóstico antes de 18 anos de idade, né? Mas ele já se manifestava lá. Já era uma criança que mentia ou que fazia algumas coisas, já era egoísta, sei lá, tinha seus traços, né? Lá desde antes, né? Mas só depois de 18 anos que a gente pode dar isso como diagnóstico. Então, isso pode acontecer sempre. Então, vamos pensar que uma pessoa que já tem essas características da personalidade, né? Ela vai e tem uma doença. E ela pode se aproveitar disso no sentido de ganho secundário, de benefício secundário? Pode. Né? Mas aí a gente vai ver que ela não tem esse tipo de comportamento só em relação à doença, ela tem em relação a tudo, né? E aí é conhecendo a pessoa, e às vezes no primeiro momento a gente não consegue conhecer, né? A gente faz os diagnósticos de transtorno de personalidade, às vezes ouvindo familiares, colegas, né? São pessoas que contam como que aquela pessoa é, né? Eu acho que isso é uma das coisas que nos ajuda. E às vezes a gente não vai perceber porque a pessoa vem sozinha, porque a pessoa nega, porque ela, né?
conta uma versão só do lado dela. E vai enganar. Bola de cristal a gente trata? não tem, né? Como que trata? Porque eu acho que é um pouco difícil, né? Porque a pessoa tem realmente uma patologia, assim. Ela tem uma doença, vamos supor, um esquizofrênico. Ele tem as suas dores já por causa da doença, o seu sofrimento, vamos dizer, né? Então, como a gente lida com essas situações? Então, você está pensando em alguém que tem uma doença e também tem um transtorno de personalidade? Exatamente. Bem mais difícil, né? Bom, a transtorno de personalidade não tem remédio, né? Então, a gente orienta a pessoa para uma psicoterapia, né? A gente só vai fazer uma aderência boa na terapia se a pessoa quiser, né? Se ela não quiser, e assim, o que motiva a pessoa a querer uma mudança? Se ela estiver sofrendo. Se ela está sofrendo, está ruim para ela, assim, então eu vou buscar uma ajuda. E essa ajuda oferecida é no sentido de uma terapia? Se ela quiser, ela pode fazer uma aderência e conseguir refletir, ter uma postura mais reflexiva, né? Você lembra daquele filme, vocês não vão lembrar não, que esse é muito antigo, chama Laranja Mecânica? Ele é muito marcante, ele virou um clássico. Você assistiu, Rita? Ele é um clássico para falar do psicopata. O transtorno de personalidade antissocial, antigamente a gente chamava de psicopata, tá? Esse psicopata, ele é mau, ele é uma pessoa de caráter, né, ruim, ele faz maldade, não se importa e tal. E esse filme pega um rapaz assim, né, e vai fazer um tratamento bem aversivo, sabe? E, por exemplo, tortura ele, bota cenas de violência e ele é torturado. Bota cenas de violência e ele é torturado. Até ele não querer mais nenhum, ficar aversivo às cenas de violência. Ele não quer fazer nada de violento, porque senão ele passa mal, né? E aí soltam ele depois de novo na vida, na cidade, para ver se ele melhora. E passa um tempo ele volta sendo do mesmo jeito de antes. Né? Então, esse tipo de tratamento é muito difícil. Hoje em dia. Ele não vai cometer suicídio, não? No final do filme? Não lembro se é de suicídio. Eu acho que é suicídio, porque ele volta para a cidade dele e os amigos dele, que são sociopatas, né? Porque ele foi o único que foi pego. Os amigos dele, que são sociopatas, viraram policiais. Aí eles pegam ele, batem nele até ele ficar muito ruim e param no hospital. Aí no hospital, tipo, se ele vê que ele não tem mais saída, e comete suicídio. Então eu tenho que ver esse final do filme de novo aí. Eu não foi isso. Tem muito tempo que eu assisti também. Tem muito tempo que eu assisti. Eu não tenho essa lembrança do final, não. A lembrança que eu tenho no final é de que as últimas cenas seria ele de novo cometendo, como se todo o tratamento não tivesse resolvido. Entendeu? Não sei. Mas a gente tem que... Eu sei que ele é desanimador em relação a dizer assim, temos esperança, a gente pode usar esse tratamento para curar, entre aspas, né? Um sociopata. Eu acho que a mensagem que ficou para mim foi que não tem muito, que esse tratamento não resolve, e é um tratamento horrível, né? Tratamento aversivo. Com certeza. Né? E, professora, existem pessoas que não conseguem ter um diagnóstico, ela tem um monte de coisa e não consegue fechar um diagnóstico para ela? Olha, é muito interessante. As sessões clínicas da psiquiatria, se tiver alguma esse ano, próximo ano, eu vou pedir para vocês participarem. A sessão clínica, às vezes, vem um paciente e tem 7 psiquiatras assistindo, cada um dá um diagnóstico diferente. Então, esse paciente não tem diagnóstico? Tem, mas há um consenso no diagnóstico? Não. A gente sempre faz uma hipótese, sempre. Às vezes a gente não fecha, né? Então, assim, eu penso que essa pessoa pode ser isso, ou talvez isso aqui. Eu fico numa hipótese, né? De 2 ali, eu não sei qual que é, mas dificilmente vai aparecer alguém que a gente não tem nenhuma hipótese. Algo para chutar, pelo menos, a gente tem. É muito interessante. Tem uns casos diferentes demais. Às vezes a gente pode chegar a essa conclusão, nossa, está difícil, não posso ter certeza. Mas eu penso que pode ser ou isso, ou isso, ou isso. Né? Então, alguns a gente vai botar umas 3 interrogações lá. Isso, né? E aí, com o acompanhamento, com o tratamento, com a evolução, a gente vai definindo o diagnóstico. Sabe? Geralmente é assim.
Às vezes até pode aparecer um diagnóstico que a gente não tinha pensado no primeiro momento e com a evolução aparece. A minha pergunta é porque eu conheci... Tem um amigo meu, sabe, que a irmã dele, ele disse que os psiquiatras não conseguem dizer com clareza o que ela tem. Só que lá tá que é bipolaridade e só. Acho que é só bipolaridade. Ela toma uma quantidade de remédio muito alta por dia. Muito alta, muito alta. Eu não vou... parece que é uns 10 comprimidos por dia, sabe? É muito alta. E aí... e não funciona. Não tá funcionando. Ela continua surtando. Só que, quando ele me falou o jeito dela, parecia mais esquizofrenia, porque ela escuta coisa, e ela não tem, por exemplo, momentos depressivos, ela não tem. E a senhora disse que bipolaridade tem tanto euforia quanto os momentos de tristeza. E ele falou que ela nunca ficou assim, isolada, depressiva, pelo contrário. E ela também parece ter compulsão alimentar, porque ela come muito, todo o dinheiro que ela ganha, todo auxílio, tudo é para comida, né? E aí eu fiquei assim, gente, mas que coisa, hein? Porque ele não conseguiu, ele acompanha a irmã dele, né, nas consultas e tudo mais, e ele nunca consegue ter uma clareza dos psiquiatras do que é. E a medicação que provavelmente ela está tomando para bipolaridade não está funcionando, nunca funcionou pelo jeito, a não ser que faz ela dormir. Por quê? Porque talvez acho que nem seja o diagnóstico mesmo. Certo? Agora, o remédio que a gente usa no bipolar, uma das possibilidades é usar antipsicóticos, né? Que também melhoraria a esquizofrenia. E esses são remédios que dão muito apetite, aumenta muito o apetite. Ela comer muito, pode ser que ela esteja tomando mesmo algum medicamento dessa linha, né? Mas alguns depende da dose para atuar na esquizofrenia, né? Aí a gente teria que ver. Mas eu acho que quando, às vezes, a gente pega uns pacientes mais difíceis, eu acho legal quando a gente tem a possibilidade de discutir com outros colegas, né? Aí, às vezes, a gente consegue fazer uma hipótese, né? Que tem mais chance de estar certa, né? Mas é isso. Por enquanto, a esquizofrenia é só diagnóstico clínico. Conta a encontrar outras pessoas na família, né? Isso pode favorecer. Mas também eu já vi estudos mostrando que na família de esquizofrênicos a gente encontra também uma porcentagem maior de bipolar. Então, né, encontrar ali não fecha o diagnóstico, né? Ter um bipolar ou ter um esquizo, não fecha. O que modifica um pouco entre a diferença desse diagnóstico de esquizofrenia e o bipolar, vamos pensar uma esquizofrenia com sintomas psicóticos, né? Um bipolar com sintomas psicóticos, né? Eu acho que é a questão da afetividade, é o sair da crise e ficar bem, sabe? Eu acho que isso daí é uma coisa que conta bastante, né? Mas, assim, doença grave, né? Mas com tratamento. Hoje os medicamentos são muito melhores. Esse protocolo que eu li fez uma revisão de toda a literatura e o que ele falou, não tem diferença entre os antipsicóticos. Todos funcionam, exceto a clozapina, que declaradamente ela é melhor que os outros. A clozapina é o medicamento que de esquizofrenia refratária, quer dizer, que já tratou com todos os remédios e não funcionou, tem indicação da clozapina, que é um remédio um pouco mais difícil de tomar, porque durante 18 semanas você tem que fazer exame de sangue toda semana. Esse remédio, quando ele foi lançado no mercado, tiveram algumas pessoas que morreram por causa dele, que tiveram a granulopenia, que é baixa de leucócitos no sangue, e por conta disso pegaram infecção e morreram. Então, o que a gente faz? Ele saiu do mercado, ficou 10 anos sem ser usado, aí apareceu a olanzapina, que é um bom medicamento, que não dá esse efeito colateral, dá muito ganho de peso, mas não dá esse efeito colateral. A gente ficou muito tempo usando a olanzapina, até que a clozapina voltou com controle. Como que é esse com controle? Porque viu que os outros não são tão bons quanto ela. Aí, com controle, era o seguinte, quando a gente prescrevia, há uns 20 anos atrás, a gente tinha que ter, o psiquiatra tinha que se cadastrar, não era qualquer psiquiatra que podia prescrever, tinha que ter um hematologista
também cadastrado. A gente dava o remédio, nem era vendido, vinha a medicação suficiente só para uma semana, só liberava a segunda dose se a pessoa mostrasse o exame de sangue que estava tudo bem, e foi assim, né? Aí, com o tempo, não precisava mais de hematologista, bastava só o psiquiatra credenciado. Hoje, qualquer pessoa prescreve um remédio, não tem mais isso. Porque viu que se fizer o controle direitinho, não é tão grave assim. Ninguém mais morreu por causa do uso da clozapina. Porque se der uma alteração no exame de sangue, suspende o remédio, é reversível, não tem problema nenhum. Então, hoje em dia, eu nunca tive nenhum paciente que tivesse problema, nenhum paciente que tivesse que ser interrompido. Então, a gente vai ficando um pouco mais seguro. Mesmo assim, a gente começa com dose baixa e a gente ainda tem o hábito de pedir o exame. Né? Só que a clozapina é muito sedativo. Então, para ter uma ação antipsicótica boa, eu precisaria de 200 miligramas para cima. E é comum eu não conseguir prescrever. O paciente toma um comprimido de 100, já tem sono demais, e tem que baixar a dose. Então, às vezes, a gente não usa pela sedação exagerada que dá. Mas, tirando a sedação, é um remédio que não tem outros problemas e que seria indicado para esquizofrenia refratária. Bom, gente, era isso para a aula. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos interromper a gravação. Foram sanadas. Eu vou interromper a gravação agora. Aí, depois, eu já entendi que essa gravação